Você sabia que alguns hábitos alimentares acabam aumentando a quantidade de toxinas no nosso corpo? E que esse excesso, quando não é eliminado pelo organismo, traz consequências para a nossa saúde? E não é difícil perceber os sinais dessa intoxicação não, viu? Hoje a gente te ajuda a identificá-los. Também vamos falar das dietas e produtos detox, que prometem desintoxicar o corpo. Será que funcionam mesmo? De que forma é possível diminuir a quantidade de toxinas ingeridas? É o que você confere no Ligado em Saúde, que começa agora. Olá, eu sou Fabiane Alheira, nutricionista, e vim conversar com vocês sobre a desintoxicação do organismo. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente, Fabiane, quais são os hábitos e alimentos que normalmente nos intoxicam o nosso organismo? Então, o nosso dia a dia hoje é super corrido, a gente muitas vezes não tem tempo para fazer uma dieta mais saudável. Então, qual é a base da nossa alimentação hoje? Industrializados, né? E a gente sabe que os alimentos industrializados, eles possuem uma quantidade de xenobióticos. O que seriam esses xenobióticos? Substâncias estranhas ao nosso organismo, substâncias químicas estranhas ao nosso organismo e que fazem mal. Então, são os corantes artificiais, os aditivos artificiais, os edulcorantes, que são os adoçantes artificiais. Então, são substâncias estranhas ao nosso organismo que, quando a gente ingere ao longo da nossa vida, vai aumentando o nível de toxicidade do nosso organismo. Mas o nosso organismo, ele tem também uma capacidade de filtrar essas toxinas, né? E de eliminar essas toxinas. Isso. Como é que isso acontece? Então, o nosso organismo, ele está preparado, ele é muito perfeito, ele está preparado para fazer diariamente esse processo de desintoxicação. Se não fosse esse processo de desintoxicação, estaríamos todos mortos, né? Porque até os nutrientes que a gente ingere, os nutrientes que nos fazem bem, eles produzem substâncias tóxicas para o nosso organismo, e essas substâncias elas precisam ser eliminadas ou pela urina, pelo suor, até pelas lágrimas, pelo intestino também. Então, normalmente, o nosso organismo faz isso. E é óbvio que existem algumas substâncias, alguns nutrientes que facilitam esse processo de desintoxicação. Ajudam, né, o trabalho do corpo. Isso, exatamente. Mas antes de chegar aí, você falou desse processo, né? De repente, uma pessoa que consuma muitos alimentos industrializados ao longo da vida, isso tem um efeito cumulativo, então? Isso vai se agravando, digamos, ao longo da vida? Exatamente. O organismo, ele fica como se houvesse uma sobrecarga no organismo, ele não desse conta de fazer a desintoxicação de todo aquele aporte de substâncias xenobióticas, digamos assim. Porque dependendo da quantidade, o organismo também não dá vazão, né? Porque nós não fomos preparados para uma carga tão grande de produtos químicos. E não só adoçante e todos os outros que eu citei, mas também os agrotóxicos, né? O alimento que é cultivado com adubo químico, por exemplo. Então, são substâncias que a gente vai agregando ao longo da nossa vida. E a verdade é que a gente nem sabe, a longo prazo, as consequências disso, né? Acho que exatamente. A gente vai viver isso, ou já está vivendo, talvez, com alguns tipos de doenças. Com certeza, a gente sente aquela dorzinha de cabeça, ou a gente fica muito ansioso, o nosso intestino começa a não funcionar adequadamente, a gente fica inchado, e até doenças do próprio metabolismo, como a dificuldade que algumas pessoas têm para emagrecer. Então, aquele paciente que chega no consultório e fala, olha, Fabiane, eu não sei por que eu não emagreço, eu não como quase nada e eu não emagreço. Antigamente, a gente pensava que aquela pessoa estava mentindo. Ah, você não emagrece, você não come nada. Ah, tá bom, embaixo da sua mesa deve ter um monte de guloseimas. E, de fato, ao longo do tempo, estudos foram feitos e realmente essas pessoas não conseguem emagrecer. Não é porque elas têm um aporte calórico grande na dieta delas, mas porque as células estão inflamadas. Existe um processo inflamatório dessas células que fazem com que ela realmente não consiga emagrecer. A gente pode falar num inchaço, então? É como se ela estivesse inchada. É um processo inflamatório. O nosso intestino, na verdade, é o que a gente chama de segundo cérebro. Ele também tem as mucosas inflamadas e a gente acaba absorvendo nutrientes e substâncias químicas que vão
gerar um processo inflamatório no nosso organismo. Isso fica ali acumulado, né? E inflamando, digamos. Exatamente. Mas eu falei aqui de algumas doenças, na verdade eu citei que poderiam haver doenças, mas não sei quais. Você teria alguns exemplos para dar para a gente de doenças que poderiam acontecer? Claro que isso tudo são hipóteses, né? Mas que poderiam, a longo prazo, estar relacionadas com esses hábitos alimentares ruins? Hipertensão, diabetes, aumento do peso, a enxaqueca, alergia, processos alérgicos, dificuldade, mau funcionamento do nosso intestino, então diarreia, constipação, são efeitos causados pela má alimentação, né? Pelo mau uso do alimento. E a gente não falou de hábitos, mas acredito eu que fumar, beber, também, ingerir bebidas alcoólicas também. Lógico, com certeza. Terrível quando a gente fala de toxinas, né? Porque eu estava falando mais do alimento. Isso. Só que, na verdade, a gente vive num mundo onde esses produtos químicos estão por todo o nosso lado. Então, a fumaça do monóxido de carbono, a maquiagem que a gente usa, que tem mercúrio, o desodorante que tem alumínio, a fumaça do cigarro do amigo que está fumando, mas ela chega até você. Então, são diversos compostos que auxiliam nessa intoxicação do nosso organismo. Na verdade, é impossível a gente levar uma vida totalmente livre das toxinas, né? É impossível, é muito difícil, mas existem programas sérios que você pode fazer. Obviamente que você precisa de uma orientação de um profissional que detenha o conhecimento específico para estipular um plano alimentar para você, baseado na sua individualidade, na sua cultura e também na sua condição financeira, né? Então, você precisa se adequar, o profissional ele precisa adequar a dieta que ele vai prescrever com essas premissas e também com a sua atividade física. Porque, imagina, nessas revistas que a gente vê, tem várias, todos os dias nós somos bombardeados por informações de suco detox, de dieta detox, que seca a barriga o tempo inteiro. Então, pensa, uma pessoa que tem 120 quilos, pega uma revista, lê lá e faz a dieta que é para uma pessoa de 60 quilos. É claro que isso não vai funcionar. É claro que essa pessoa vai passar mal depois, porque o aporte calórico é muito pequeno. Então, vai ter queda de pressão, hipoglicemia, e aí, além disso, ela ainda vai fazer uma atividade física intensa. Então, a pessoa não tem energia no corpo para fazer aquela atividade física. Então, ela pode passar mal, desmaiar enquanto faz uma atividade física, por exemplo. Na verdade, esses programas, eles devem ser muito individualizados, né? Exatamente. Eu quero falar isso um pouquinho mais para frente, porque antes eu quero trazer aqui alguns exemplos de alimentos, de produtos, né, que devem ser evitados. E que é possível, gente, a gente fazer essas escolhas e conseguir deixar de lado esses alimentos que têm mais toxinas. Vamos dar uma olhada? A gente vai destacar aqui. Olha lá, vou ler cada um deles, depois eu quero que você comente pra gente. Fabiane, tem os embutidos que acho que agora apontaram como os vilões da vez, né? Depois de algumas informações que vieram à tona, quero que você traga daqui a pouquinho. A margarina, macarrão instantâneo, biscoito recheado, bolo industrializado, sucos ricos em açúcar, esses que vêm em caixinha, latinha, e os refrigerantes já famosos, né, por serem nocivos à nossa saúde. A margarina, isso é um grande mito. Na verdade, teve uma época da nossa vida, lá, eu acho que da década de 80, 90 ainda, onde a gente indicava muito a margarina em substituição à manteiga, porque a manteiga, colesterol, gordura saturada, gordura animal. E a margarina, gordura vegetal. Só que o que as pessoas não entendem é que a gordura, o lipídio de origem vegetal, ele é líquido. A gente vê os óleos, né? Então, são óleos. E as de origem animal são sólidas. Para esse lipídio se transformar de óleo, sair do estado líquido para o estado sólido, alguma reação química você precisa fazer para que ele atinja aquele resultado. E aí, então, a gente faz aquela hidrogenação, que é um composto, ela se transforma numa gordura saturada, numa gordura trans, que a gente já viu que causa, a longo prazo, causa problemas circulatórios, problemas cardiovasculares importantes. Então, são ingredientes que a gente, de fato, deve
que a gente não deve ingerir. E substituir. O interessante é a gente fazer substituições inteligentes. Então, a margarina, na receita, troca a margarina por um óleo vegetal. O azeite, por exemplo. As pessoas têm o hábito de não fritar, não utilizar o azeite como meio de cocção. E a gente já sabe, hoje, estudos mais recentes, na época que eu fazia faculdade, o entendimento não era esse, mas isso já tem muito tempo, os estudos foram desenvolvidos e a gente sabe, sim, que o azeite é um óleo importante que ele pode ser utilizado para fritura, por exemplo. Não que eu indique fritura, mas... Mas às vezes é o que substituição, são Exatamente. Substituições, trocas inteligentes. Exatamente, são pequenas trocas, até porque nem todos os hábitos a gente consegue abandonar. Exatamente. Né? E os embutidos, tem uma informação nova também em relação a eles, né? Isso, tem relação, a ingestão de embutidos tem relação com o aparecimento de câncer, não só câncer, mas também hipercolesterolemia, doenças do coração, porque tem um aporte de aditivos muito grande, conservantes, tem a questão do sal também. Então, quanto mais industrializado for o alimento, mais distante a gente deve ficar dele. Né? Que, na verdade, essa lógica ela vai valer para todos esses outros itens que estão ali na nossa cartela e muitos outros que certamente nós consumimos, né? Acho que tem que ter um equilíbrio aí na hora de se alimentar, se aproximando cada vez mais desse alimento mais natural. Exatamente, né, Fabiane? Exatamente. É o que a nossa cartilha mesmo preconiza. Né? Que a gente utilize os alimentos mais in natura possível. A gente sabe que isso é difícil nos dias de hoje, mas existem também alimentos industrializados que você pode consumir com segurança. São os sucos integrais, os iogurtes. Quando você for pegar um iogurte, você vê lá quais são os ingredientes. Quanto menor for a quantidade de ingredientes, melhor. Entendeu? Isso é um macetezinho. É uma boa dica. É assim. E existem também alimentos que ajudam nessa desintoxicação natural promovida pelo nosso organismo. É o que a gente fala no próximo bloco. Também vai falar sobre as dietas detox. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com a nutricionista Fabiane Alheira, que veio conversar com a gente sobre o papel da alimentação na desintoxicação do nosso organismo e também vai fazer um alerta sobre essas dietas de detox, né, Fabiana? Esse nome tá... As dietas detox me parece que são as dietas da moda. Mas, por outro lado, esse conceito, né, essa prática da desintoxicação do organismo, ela também é comum em outras culturas, né, dependendo... da religião, da cultura em que se vive, até como uma forma de fazer uma desintoxicação não só do corpo, da alma também, né? Tem um sentido mais profundo, diferente do que a gente faz aqui, né? Na verdade, me parece que a gente pegou esse conceito e embrulhou e colocou aqui no nosso mundo ocidental e as pessoas estão buscando cada vez mais isso, né? O meu receio nessa questão toda é a forma como o telespectador vai decodificar a mensagem que a gente dá para eles, né? Porque quando a gente pega uma revista e lê lá dieta detox, seca a barriga, ou emagreça com dieta detox, isso é um grande engano. Não que ela não vá fazer você emagrecer, a pessoa acaba emagrecendo, mas o objetivo dessa dieta não é o emagrecimento, mas é a desintoxicação mesmo do organismo. E aí, como as pessoas estão muito preocupadas com a estética, né, todo mundo quer ter o determinado peso, custe o que custar. Então, é só você se pesar e deu lá menos 3, menos 4 quilos, você já se sente bem. E, na verdade, você não sabe a qualidade desse peso. Esse peso é composto do quê? Então, se for composto por massa muscular e água, não me interessa, porque não é isso que eu quero perder no meu corpo. Eu quero perder massa gorda. E quando a gente faz essas dietas muito restritivas durante um longo período de tempo, sem um atendimento nutricional adequado, como eu falei, para a sua individualidade, a sua atividade física, você acaba depletando a sua massa magra para obtenção de energia. Porque o aporte calórico é muito pequeno. E aí você acaba prejudicando o seu organismo. E aí você mantém, quando você faz lá no consultório
o exame de bioimpedância, que ele mostra o percentual de gordura e o percentual de massa magra, a gente percebe que o ideal seria o paciente perder, no gráfico, perder massa magra, perder massa gorda e aumentar a massa magra. No caso desse paciente, é o inverso. Ele perde massa magra, depleta músculo, aminoácido e mantém a sua massa gorda. E tem pessoas que nem podem fazer esse tipo de dieta, né? Para quem é mais arriscado. Exatamente. Até, né? Pessoas que precisam de medicamento contínuo. O medicamento, ele não é ruim, ele é bom. O médico prescreveu para você porque você precisa dele para manter a sua vida ok, se manter saudável. Se você faz um processo desintoxicante, aquela meia-vida do medicamento, ela pode se tornar menor. Não é um interesse, entendeu? Não é um interesse que você elimine aquele medicamento, aquele fármaco. E às vezes a pessoa, por estar fazendo um tratamento para alguma doença, até câncer, de repente acha que tem que fazer uma desintoxicação, passar por um processo... Exatamente, isso é um grande erro, porque eu já vi várias vezes profissionais não ligados à área de saúde prescrevendo dietas detox para quem faz quimioterapia. Meu Deus! Como pode fazer isso? Se naquele momento que você mais quer é que o fármaco circule pelo organismo da pessoa para matar aquelas células cancerígenas. Então, você vai entrar num processo desse. Não posso interferir na conduta do médico. O médico é que dita qual será a melhor conduta para aquele determinado paciente. A nutrição entra para auxiliar o tratamento de algumas doenças, até de algumas doenças ligadas à síndrome metabólica, mas eu não posso permitir que um profissional que não seja da área de saúde dissemine esse tipo de conhecimento, porque você pode fazer mal para diversas pessoas. E a partir dessa lógica, né, também, de que uma atuação pontual não vai resolver esse problema de uma intoxicação, que é o acúmulo de hábitos de uma vida inteira, né? Isso também nos leva às famosas reeducações alimentares. Claro, né? claro. Que são a saída muitas vezes e é o que a gente vai assistir na matéria que eu vou trazer agora. Vamos dar uma olhada. Wallace, qual foi a necessidade de você fazer uma reeducação alimentar? Então, na verdade, não foi uma necessidade, foi uma oportunidade. Eu deixei de trabalhar no comércio, onde eu trabalhei muito tempo, onde eu tinha pouco tempo para mim. Mas você se alimentava mal? Não exatamente mal, mas também não me alimentava bem. Então, assim, comia muita besteira por trabalhar em shopping, às vezes na rua, né? Rotina do dia a dia de pessoas que trabalham muito, né? Que não conseguem se alimentar adequadamente. Em princípio, eu comecei a fazer a dieta por conta própria. Né, que não deu resultado muito bom. Quando eu comecei a procurar um profissional, que foi nutricionista esportivo, ele me deu toda a orientação do que comer no horário certo. Aí sim, eu tive resultado e isso resultou em várias coisas, tanto na parte física, estética, né, quanto na parte de saúde. Então eu passei a não ter mais dor de cabeça, dor nas costas. Eu perdi muita gordura, perdi muita região abdominal, que era bem... me incomodava quando eu olhava no espelho, quando eu ia pra praia. Então, depois que eu mudei mesmo, e hoje eu não tenho mais nada, hoje eu estou satisfeito. As 3 primeiras semanas, o primeiro mês de reeducação alimentar e atividade física, foi realmente muito difícil. Dá nem mudar tudo, deixar de comer algumas coisas. Então, foi muito difícil mesmo. Mas depois que a gente se acostuma... Então, substituir o arroz branco por arroz integral, macarrão normal por macarrão integral. Então, eu fiz essas substituições. Não como mais açúcar, eu troquei por adoçante. Para ganhar tempo, eu preparo a comida já para 2, 3 dias. Então, eu coloco em potes ou congelo. Então, na verdade, eu faço a comida e deixo ela já pronta em potinhos onde eu consiga tirar e só esquentar. Inclusive salada. Come muita salada? Aí deixo salada já pronto. O que você acha dessas dietas na moda? Eu não indico. Não indico, porque eu fiz 2 meses de dieta, assim, de internet, né? E não tive um resultado tão bacana. Em 2 semanas de uma dieta com nutricionista, eu já tive um resultado muito maior do que esse de 2 meses que eu fiz
de internet, né? Pois é, a gente viu ali que ele teve um ganho físico, como ele fala, mas os ganhos foram muito além disso, né? Foram muito maiores, mas muitas vezes as pessoas acabam sendo fisgadas por uma dieta ou outra por uma questão física, né? Com uma urgência de emagrecer rapidamente. No caso dele foi bem interessante que você vê a mudança dele, né? Até a autoestima, você melhora a autoestima da pessoa. E como ele mesmo falou, é mais demorado, a reeducação alimentar, ela é a longo prazo, você precisa ter persistência, foco. E é para sempre. E é para sempre, você não vai ter aquele efeito sanfona. Só que as pessoas hoje buscam imediatismo, elas querem caber naquele vestido para a festa do fim de semana. Não, e pior, assim, né, quando a gente fala de detox, voltando a esse assunto mais específico, você tem, às vezes, um excesso numa noite, num dia ou num período de festas e, às vezes, tem quem acredite, não sei se você vai corroborar isso, que durante uma semana você pode, de repente, se livrar daqueles excessos. Isso é possível? Fazer um trabalho, uma dieta específica para depois de um excesso pontual? Também, isso é possível, desde que seja... E é válido? É válido, sim, desde que seja feito por um profissional com competência para isso e individualizada, né? A dieta detox nada tem a ver, também isso é importante pontuar, nada tem a ver com essas dietas líquidas, né? De 2 dias, 3 dias, não tem nada a ver com... Isso não é dieta detox. Dieta detox também, a gente sabe que existe, eu não gosto nem de usar esse nome porque existe um marketing muito forte por trás disso. Tem os produtos de detox, pois né? É, que aí são a muito pessoa vendidos. Come o que ela quer o dia inteiro e aí vai ali na loja e pede um suco detox. O suco detox, qual é a matéria-prima? Ela é orgânica? Porque se não for orgânico, não vai, assim, pior, né? Então não tem esse apelo detox. É mais um marketing errado. E tem também um picolé detox. No outro dia eu vi picolé detox. Sério? Com açúcar. A dieta detox, ela elimina alguns alimentos que são alergênicos, que facilitam o processo inflamatório também. Então, a gente precisa entender. É óbvio que beber o suco é melhor do que beber um refrigerante ou um suco de caixinha, rico em açúcar. É válido ter rico em minerais, vitaminas, é ótimo. Mas vamos dar os nomes certos. Isso não é um suco detox, isso é um suco, um mix de folhosos e fruta. Pronto, ponto. Mas, por outro lado, tem produtos, alimentos que você indica como facilitadores desse processo nosso de desintoxicação. Sim. E, de repente, a partir deles, é possível fazer um suco interessante, bacana, que possa vir num dia seguinte de um excesso? Na verdade, o detox é um programa. Você tem que se desintoxicar por inteiro. Então, não adianta você tomar um suco de manhã e almoçar carne e produtos inorgânicos. Certo. Não, é um programa. E um programa individualizado, como você trouxe. Individualizado. Então, o paciente vai até o seu consultório e a gente, através de um questionário, a gente vê o nível de toxicidade dele, do organismo dele. E aí, então, a gente vai preparar um plano alimentar específico para ele, para que ele, então, se desintoxique naquele determinado período de tempo pré-estabelecido. Para depois iniciar uma reeducação alimentar. Isso. E as dietas detox, você não consegue mantê-las por muito tempo, porque, obviamente, elas são um pouco restritivas e você também foge muito do seu convívio social. E eu falo muito para os meus pacientes que a gente precisa alimentar a alma também, né? Então, é corpo são e a mente também sã. Então, você sai, imagina você ficar um mês longe do seu convívio social, porque se os seus amigos forem tomar um shopping, você não pode ir. Então, a gente tem que ser tudo com muito equilíbrio. Normalmente você indica por quanto tempo essas dietas que você... Depende do paciente. Mas pode um ser máximo 15 de tempo dias. existe? Olha, eu trabalho com 15 dias no máximo. Eu nunca peguei ninguém que precisasse de 30 dias. 15 dias é suficiente e também ninguém morre de fome. Você só muda o hábito alimentar da pessoa, né? Você troca, o que eu falei, são trocas inteligentes. Vamos destacar, então, aqui alguns desses alimentos interessantes que podem te inspirar nessa troca, ou até para você conversar com um profissional de saúde que for te orientar. Vamos ver. A gente tem o abacate, tem o morango, tem a couve, a berinjela, o gengibre, que é muito conhecido por esse poder também, e leguminosas, né? Que são as lentilhas, né? São os feijões, né? Grão de bico. Isso, feijão, ervilha. São alimentos ricos, fontes de vitamina A,
vitaminas do complexo B, zinco, selênio. Então fica, na verdade, a mensagem para que as pessoas se alimentem bem, evitando os industrializados, optando, na maior parte das vezes, por produtos mais naturais, né, que não passem por tantos processos. Exatamente. E assim a gente consegue ter uma vida saudável, né? Longe das toxinas, na maior parte das vezes. Tá bom, Fabiane, obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, pode enviar para a gente. Manda para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. E para rever programas antigos, acesse nosso site ou então a nossa página no Facebook. É só curtir. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!